E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Domex, da editora Veneta. Publicação escrita e desenhada por Gustavo Piqueira, o mesmo autor de Ar-Condicionado que saiu pela própria editora Veneta. É uma publicação que tem um ótimo acabamento gráfico, tá bem bonita a edição, material em capa dura, conta com papel offset colorido, aproximadamente 96 páginas, ao preço de R$ 44,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Essa obra ela é um tanto diferente do convencional, e eu diria que ela traz sim um certo experimentalismo, até por conta da própria profissão do Gustavo Piqueira, que é de designer gráfico. Pelo que eu percebi, seja com a introdução, com a própria obra e as palavras do Gustavo Piqueira, ele simplesmente faz acontecer. E aí aonde a gente vai encaixar, se é um trabalho simplesmente de um designer gráfico, ou um quadrinho, ou um livro ilustrado, ou qualquer coisa nesse sentido, é só ao final. Ele não tem exatamente esta preocupação. E é exatamente essa experiência que ele tem como designer gráfico que torna a narrativa desse quadrinho um tanto diferente e com bastante qualidade, o que é melhor. Como sinopse dessa publicação, nós temos uma história que é desenvolvida através de diálogos, um embate entre pai e filho. A publicação ela se chama Domex e não é por acaso, sabe aqueles títulos de personagens sci-fi, né? Sejam robôs, ciborgues, né? Eles têm sempre um ox no final, um X no final, Rancherox, né? Aquele quadrinho. Temos também agora o Domex e a publicação ela vai trazer exatamente um quadrinho que foi produzido pelo Gustavo Piqueira de forma, obviamente, mais pessoal e amadora, junto com um colega, que é esse Domex, que obviamente é muito inspirado no Exterminador do Futuro, né? Que foi estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. E aqui nós temos aquela história bem clichê dos anos 80, onde ele combate uma serpente e salva a donzela em perigo. Então nós temos primeiro a apresentação dessa história que realmente existiu, né? E depois começa o trabalho, né? Com as influências de designer gráfico do Gustavo Piqueira, onde o pai e o filho, que é adolescente, começam a conversar exatamente sobre esta obra, né? Esse quadrinho feita pelo pai. Ele fala, meu Deus, olha isso, quanta coisa clichê, e por que você não continuou trabalhando com isso? E aí começa uma discussão que em alguns momentos ela é amigável, outras ela é mais tensa, pai e filho jogando algumas coisas um na cara do outro e tal, mas sem realmente perderem as estribeiras. E eles estão fazendo esse diálogo enquanto pediram uma pizza. E no momento que o pai interrompe, né, a conversa por conta da campainha que tocou e vai atender a porta, eles se deparam com o Domex, o ciborgue, que é o personagem de abertura dessa publicação. E aí eles olham com estranhamento, mas voltam, né, a conversar ou discutir, né, sobre questões do passado e o olhar anacrônico que muitas pessoas têm. E aí que entra um caráter mais pessoal aí do Gustavo Piqueira. Eu vi ele comentando que ele passou por uma situação, ele já escreveu vários livros, em que algumas pessoas começaram a questionar sobre algo que ele escreveu há 17 anos atrás. Algo que, obviamente, ficou no passado. Em 17 anos, a pessoa muda muito, né? Seja na aparência física, seja exatamente no seu conhecimento, no seu pensamento. E as pessoas, elas costumam, né, fazer nos dias atuais o tal do cancelamento. Pega uma coisa lá de trás, puxam para agora, como se você tivesse dito aquilo exatamente naquele momento. Quando a gente sabe que as coisas dependem do seu contexto, da sua cultura,
cultura e também da sua época. Só que a história, ela vai além disso, e na verdade ela nem se foca nessa questão do cancelamento. É aquela questão do pai que acha que as coisas do passado não eram melhores, né? Naquela época as coisas eram muito mais legais e tal, e o filho já começa a contestar isso, dizendo que o pai só vive da nostalgia. Só que a história, ela vai ganhando cada vez mais corpo e tocando em alguns temas um pouco mais sensíveis, eu diria, mostrando o Brasil ali da década de 70, representado inclusive por um ex-presidente militar, né, que era desenhado com bastante sorriso, e ele pega exatamente essas figuras que eram publicações da época, né, pintadas e tal, coloca um índio, uma mulher, um negro, que também coloca ali um negro, um índio, que eram retratados de forma muito, não diria estereotipadas, mas é como se todos os negros fossem daquela forma, todos os índios fossem daquela outra forma. Então ele vai brincando um pouquinho com esses estereótipos, que a gente pode dizer dessa forma, de uma forma realmente muito elucidativa e interessante. É um diálogo instigante que rola entre o pai e o filho, com as intervenções do Domex. Então realmente é uma história que parece ser maluca, mas que no final das contas ela faz todo o sentido. Tem inclusive aquelas garotas dos mangás que aparecem, né? Meninas adolescentes utilizando roupas mais sensuais, roupas curtas, né? Que nos quadrinhos a gente olha e fala, não, tá beleza. Mas se a gente visse isso na nossa realidade ou num filme, talvez a gente contestasse, né? Porra, acho que os caras apelaram aí. Mas nos mangás parece que tá tudo bem, né? Como as coisas são relativas, né? Então o Gustavo Piqueira aqui, ele faz um trabalho realmente maduro, muito interessante, que vai além de uma história aí que eventualmente você só queira se divertir. Não que ela queira dar lição de moral, que seja uma obra para você ficar refletindo, filosofando. Não é exatamente essa pegada, mas é um assunto direto, interessante, muito bem narrado, com esse trabalho artístico aí de designer gráfico, que traz basicamente contornos dos personagens. Obviamente são utilizados cores diferentes para retratar o pai e o filho. Já o Domex, ele é em preto e branco, né? Trazendo exatamente as características em que o personagem apareceu inicialmente no seu quadrinho. E repare na qualidade do Gustavo Piqueira, que com poucos traços ele consegue trazer toda a carga expressiva para cada um dos personagens. Em suma, galera, nós temos aqui um quadrinho nacional de bastante qualidade. Eu adorei essa publicação e eu dou a nota 9 para Domex. Olha só, nota 9. É um quadrinho realmente bem acima da média. Fica a dica para vocês. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, o seu comentário e também se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos e fui!